E o Wellington Campos está ao vivo conosco já para trazer a informação. Se já tem a punição preventiva, qual é a informação de momento? Boa tarde, Wellington. Muito boa tarde para você, meu querido Thiago. Boa tarde também aí o Alexandre Simões. Olha, eu estou conversando com o pessoal do tribunal. Não vai sair hoje, mas vai sair amanhã ou no mais tardar até terça-feira uma punição preventiva não só para o Cruzeiro, mas também para o Coritiba. E os próximos jogos deverão ser sem público, presente como mandante, presente como visitante. Então, aquilo que a gente falava ainda há pouco no Bastidores com o João Vitor Xavier e com o Alê, recebi a informação agora que nas próximas horas a Procuradoria-Geral do STJD vai punir preventivamente o Cruzeiro e o Coritiba, tirando a torcida dos estádios como mandante e como visitante. Ô Wellington, diga. Seria exagero afirmar que o cruzeirense não verá mais o time em campo esse ano, Wellington? Já que estamos aí nessa reta final de Série A, seria exagero? O Cruzeiro tem mais o quê? 3 jogos ou 2 jogos em casa? 3 jogos, são Wellington. 3 em casa. É Vasco, Atlético do Paraná e Palmeiras. Pode ser. Pode ser. Porque o doutor José Perdiz, que é o presidente, ele tem trabalhado com muito rigor nesta questão das torcidas. Não é o voto dele, é a maneira como ele vem conduzindo. E o doutor Ronaldo Piacente, procurador-geral, é outro que quer preservar a integridade das pessoas de bem. Então, o Cruzeiro, já para o seu próximo jogo, é o Vasco próximo, me ajuda aí se eu não estiver equivocado, no dia 22, o Cruzeiro, então, já jogaria sem público. O Mineirão pode ter a torcida do Vasco e não ter a torcida do Cruzeiro. Num isso jogo é possível, de 6 pontos, Thiago. Mas isso é possível, geralmente, pelo menos das punições que eu me lembro, é portão fechado no estádio, né? Totalmente fechado. Pode ser totalmente fechado. Então, nós temos que esperar o que vai ser pedido pela Procuradoria. O que eu estou dizendo aqui é uma possibilidade e aquilo que será decidido pelo presidente do STJD numa punição preventiva, que tem valor de 30 dias. Hoje, 12 de novembro, o campeonato termina antes disso. Dia 6. Então, o Cruzeiro pode não ter mais público até o restante do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro e Vasco, né, foi com o portão fechado em São Januário. Porque foi com o portão Vasco... fechado, 1-0 Cruzeiro. Isso, e aí totalmente fechado, né? Não teve totalmente fechado. Na verdade, o estádio estava interditado. Era a punição ao estádio, né? Agora nós vamos ter uma punição ao Cruzeiro. Não, mas o Vasco foi punido também. Por consequência, né, Alexandre? Não, mas pelo STJD, o Cruzeiro, não? O Vasco, ele não tinha público dentro e fora. E o estádio interditado pelo Ministério Público. O Wellington, eu imagino que talvez até algum cruzeirense que esteja nos ouvindo agora, que tenha comprado ingressos, porque o jogo contra o Fortaleza é no sábado, lá em Fortaleza. Se a punição preventiva vier, como você colocou, inclusive para os jogos fora, para não presença da torcida do Cruzeiro, até como visitante, isso já afeta diretamente a programação do fim de semana. Só pra gente... Ô, Hélio, tá aqui, ó, matéria do dia 5 de julho. STJD pune Vasco com 4 jogos sem torcida por confusão em São Januário. Um já foi cumprido. Foi no jogo contra o Goiás. Então, o Vasco tomou 4 jogos de suspensão com portão fechado pelo STJD. Sim. A questão de São Januário era outra questão que o Ministério Público e Polícia Militar interditaram o estádio porque falaram que não tinha segurança para receber jogos, tanto que o Atlético e Vasco, o Vasco e Atlético foi no Maracanã um domingo de manhã, o jogo seria em São Januário e não tinha condição, teria que ser sem torcida.
o Vasco levou pro Maracanã. Mas o Vasco e Cruzeiro... Mas ali contra o Atlético já estava liberada a presença de público, mas não podia jogar em São Januário. Isso, mas quando o Vasco jogou com o Cruzeiro, ele não podia receber público e nem usar São Januário com torcida. Eram as duas coisas. Também porque o estádio estava interditado. Nós vamos, Alexandre, a gente tem que esperar a decisão do STJD de maneira preventiva. A gente está tentando adivinhar aqui o que eles vão fazer. Ô Wellington, para essa decisão ser tomada, ela não precisa de uma reunião, de um julgamento, não. Isso aí parte, por exemplo, de um pedido da promotoria, aceito pelo tribunal, isso já imediatamente tem validade? Ou é aquela história, tem julgamento, espera, marcar o julgamento, como é que é? Então, boa pergunta. A Procuradoria-Geral vai formalizar um pedido ao presidente do Pleno do STJD da gravidade dos fatos e que venha tomar uma punição preventiva. Então, para prever que não haja problemas nos próximos jogos, no caso, aí é aceito ou não pelo presidente. Geralmente ele aceita o pedido da Procuradoria e dá essa punição preventiva, e ela precisa ser julgada em até 30 dias. Certo? E aí, 30 dias o campeonato já acabou, e aí a punição pode se estender para o ano que vem, como aconteceu em 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado. Ô Wellington, você de plantão no Rio de Janeiro, a qualquer momento volte com novidades, acho que ficou bem claro. Essa decisão, segundo a sua análise, expectativa de quem acompanha, sairá no máximo até terça-feira e já deverá valer para o fim de semana, se caso assim entender a Procuradoria do Cruzeiro punido, inclusive como visitante, já no jogo contra o Fortaleza. E aí, a sequência do Cruzeiro, de Vasco da Gama em Belo Horizonte, Goiás fora, Atlético Paranaense aqui, Botafogo no Rio e fechando com o Palmeiras aqui, como eu disse, seria ontem a última partida em que a torcida do Cruzeiro viu o próprio time em campo em 2023 e deve ser uma tendência, né, Wellington? Porque foi muito grave o que aconteceu. É verdade, e isso, tudo que nós colocamos vale também para o Coritiba, porque a súmula arrebenta o Coritiba. Diz assim: a torcida do Cruzeiro invade e em ato contínuo a torcida do Coritiba também. Em ato contínuo. Então, isso, tudo que nós falamos para o Cruzeiro vale para o Coritiba também. O próximo jogo do Coritiba é com o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, que é outro que briga na parte de baixo da tabela para não ser rebaixado. E como também briga o Cruzeiro para permanecer na Série A. Tá certo, meu ídolo? Muito obrigado, Wellington Campos.